Olá, eu sou Mônica Serra, consultora financeira empresarial, e aqui no meu canal eu ajudo profissionais da área administrativa e financeira a dominar os números de qualquer empresa. No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre a pessoa que trabalha no departamento financeiro em qualquer setor que seja e que trabalha em nível estratégico. Seria um financeiro estratégico. Eu vou falar sobre cargos, atividades, habilidades, atitudes e valores, nível de escolaridade e quanto ganha. Nós estamos falando sobre cargos e funções do departamento financeiro. Nós já fizemos um vídeo falando sobre 9 setores que existem relacionados ao departamento financeiro e agora eu estou falando sobre os cargos que existem dentro de cada setor e te explicando que esses cargos podem atingir os 3 níveis hierárquicos, que seriam o nível tático, o nível operacional, o nível estratégico. E agora nós vamos falar os tópicos, que seriam os cargos, as observações, as atividades, as habilidades, as atitudes e valores, o nível de escolaridade, os principais cargos e o salário do nível estratégico, que seria o ápice da sua carreira dentro do departamento financeiro. Então vamos lá abrir aqui o nível estratégico e nós temos a seguinte informação. Essas informações eu tirei de pesquisas, onde eu fiz pesquisas no vagas.com.br, na Cato, eu fiz pesquisas no salário.com.br e em sites de busca de emprego, ok? Quais são os cargos relacionados com o nível estratégico? Geralmente são cargos de diretoria, cargo de presidência e cargo de gerência. Qual a observação que eu tenho para falar para vocês sobre o nível estratégico? Ele é um nível onde você tem que ter um conhecimento em liderança, tem que ter conhecimento profundo da organização e dos processos. Geralmente, ele exige que você tenha profundo conhecimento e bastante experiência e muitas vezes especialização em um determinado assunto. Quais são as atividades desenvolvidas para quem trabalha no nível estratégico num departamento financeiro, em qualquer um dos setores? Ele tem que assessorar o processo de planejamento estratégico e a construção do orçamento. Ele gerencia os processos de contas a receber, de contas a pagar, de tesouraria, de controladoria, do departamento pessoal, do departamento administrativo. Ele gerencia o orçamento mensal de custos e despesas. Ele gerencia o fluxo de caixa. Então, observe que a palavra que a gente usou agora foi gerenciar, não foi mais construir, nem muito menos operacionalizar. Por quê? Porque quem está no nível estratégico, ele direciona o caminho que a empresa tem que percorrer. Então, ele tem que compreender como é que executa aquela tarefa, mas ele não executa propriamente a tarefa. Ele apenas dirige a equipe, construindo o processo que ele quer utilizar para chegar no destino que ele quer chegar, e ele faz o gerenciamento dessas informações. Então, ele também assessora a definição das políticas de gestão de pessoas, assessora e instrumentaliza a direção para a tomada de decisão de forma ampla da empresa. Ele apresenta relatório de informações gerenciais e cenários futuros da organização. Então, ele tem foco no futuro, ou no futuro próximo, ou normalmente num futuro distante. Quais são as habilidades que uma pessoa que trabalha no nível estratégico do departamento financeiro de uma empresa? Analisar dados e informações em documentos contábeis e financeiros. Então, se ele tem que analisar dados, ele tem que entender como esses documentos foram construídos. Para entender, ele tem que ter profundo conhecimento de contabilidade e de finanças, para que ele consiga fazer a leitura desses documentos. Ele tem que escrever a história e o futuro que ele deseja para a empresa. Ele tem que trabalhar a formação de preços. Geralmente, ele define as políticas de formação de preço porque são elas que vão direcionar o caminho que a empresa vai percorrer. Ele tem que ter nível satisfatório de conhecimento em inglês, então geralmente as grandes organizações exigem que a pessoa tenha um nível satisfatório de inglês. Tem que ter uma visão ampla da organização, tem que ter conhecimento em investimento e negócios, como fusões e aquisições, dependendo do porte da empresa. Tem que ser um líder que consiga administrar uma equipe voltada para o sucesso, então ele coordena equipes, então ele tem que ter habilidade em liderança. Ele tem que ser um bom gestor de dados e informações importantes, estar sempre atualizado e atento às inovações do mercado, saber assumir riscos calculados sem medo de mudanças. Por que assumir riscos calculados? Porque é ele quem diz o caminho que a empresa vai percorrer. Quando ele faz isso, ele assume riscos, ele traz o risco para si e ele dissemina isso com os seus subordinados. E os subordinados seguem a sua orientação. Então, ele tem que ser uma pessoa que tenha condições de assumir riscos também de forma calculada, né?
Ele tem que estar sempre atualizado e atento às inovações de mercado, saber assumir riscos calculados, garantir que o orçamento esteja alinhado ao planejamento estratégico e financeiro. Então, não é fazer orçamento por orçamento, é fazer um orçamento que esteja alinhado ao planejamento estratégico e financeiro da empresa, ter uma postura de liderança, como a gente já falou, porque ele vai coordenar os subordinados, ter vasto conhecimento de mercado, ser detentor de dados e informações essenciais. Por que ser detentor? Porque sempre que alguém fizer alguma pergunta para ele tiver relacionado aos dados financeiros, ele tem que ter a resposta na ponta da língua, ou pelo menos saber onde a resposta está, né? Quais são as atitudes e os valores que essa pessoa tem que ter? Ele coordena a movimentação de documentos e disponibilização das informações, então ele apenas coordena, ele não faz a disponibilização com as próprias mãos, né? Ele tem que ter responsabilidade na elaboração e no cumprimento de prazos estabelecidos, sigilo também, tratamento dos dados e informações, idoneidade e comprometimento com todas as ações. Ele tem que ser comprometido, inclusive, com a equipe que ele vai estar coordenando. Ele tem que ter cordialidade no trato com as pessoas, zelo na apresentação pessoal e postura profissional, coordenação no desenvolvimento do trabalho em equipe, condução de equipes, departamentos e condução da empresa de uma forma geral. Então, mesmo ele sendo do departamento financeiro, um diretor financeiro, ele tem que estar alinhado com todos os departamentos da empresa. Então, ele não tem que entender só do financeiro, ele tem que ter uma visão ampla da empresa, porque ele sabe que todas as ações nos outros departamentos impactam no financeiro da empresa. Então, ele tem que ter atitude de análise, de supervisão, ele tem que ser vigilante constantemente, gestão do financeiro da empresa, avaliar as necessidades financeiras que a empresa tem e agregar valor ao patrimônio líquido da empresa. Então, perceba que essa pessoa tem bastante conhecimento, experiência, tem títulos e tem bagagem, especialização para estar no setor em que ela está. Geralmente, qual é o nível de escolaridade para trabalhar na parte estratégica do departamento financeiro? Sempre 3º grau completo e pós-graduação em gestão, qualquer gestão que seja. E quais são os cargos que estão relacionados, os exemplos de cargos relacionados ao nível hierárquico e estratégico de uma empresa dentro do departamento financeiro? Geralmente o gerente financeiro e o diretor financeiro, que é o CFO, né? E quais são os salários que eu identifiquei nas minhas buscas? Vou dar exemplo de 2, gerente financeiro e diretor financeiro. O gerente financeiro está variando entre 2.578 e 7.721, mais uma vez. Como essa variação se dá? Depende do tamanho da empresa, da capacidade de pagamento que ela tem e do conhecimento que a pessoa que está desempenhando o cargo de gerência financeira tem também. A média salarial, R$ 4.114. Agora, de um diretor financeiro, varia de 2.536 a 17.948. Eu vi no vagas.com que ia até R$ 54 mil, o salário de um diretor financeiro. A média salarial, nessa pesquisa que eu havia feito, 6.528, e eu vi também em outro site que a média estava dando R$ 14 mil. Então, essa é a jornada que você tem para fazer dentro do departamento financeiro. Vai depender única e exclusivamente do porte da empresa que você vai trabalhar e do seu conhecimento adquirido e também da sua experiência adquirida ao longo do tempo, ok? Gente, era isso que eu tinha para falar. Um forte abraço e até próximos vídeos. Tchau, tchau! E aí, gostou do vídeo? Se sim, curte e clique em se inscrever clicando no botão que está aqui abaixo desse vídeo. Sim, esse vermelho. Clica nele, badala ele e também aperta para receber as notificações. Desse jeito, toda vez que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo e não vai ficar para trás no setor financeiro.